Bem pessoal, hoje estou aqui novamente para vos falar de consolas retro e vou-vos falar aqui de 4 soluções que eu já testei aqui no canal para tentar fazer aqui um pequeno comparativo e às vezes indicar-vos qual é o tipo de consola que vocês procuram e que pode ser mais adequada para a utilização que vocês querem dar. Ou seja, nós temos sempre consolas mais baratas, aqui soluções a custar 20€, que podem ser interessantes em algumas situações. Temos depois as consolas intermédias já a chegar aqui aos 40, 60€ e depois temos as consolas mais caras a rondar 60, 70 até aos 100€. Isto são tudo consolas para jogos antigos, então, ou seja, estamos a falar aqui de NES, Super NES, Game Boy Advanced, PlayStation. Algumas consolas até já dão, por exemplo, Nintendo 64, Dreamcast e alguns jogos que se calhar puxem mais, dependendo do tipo de processador que tem. E depois também temos a questão do sistema operativo. Se arranjarmos aqui um padrão, as consolas mais baratas, estamos aqui a falar de consolas que fazem lembrar um Game Boy, geralmente a custarem 20€, são consolas que dão para jogos mesmo muito básicos, os jogos de 8-bit, e são jogos que vocês jogam na consola, não conseguem instalar mais jogos e a consola traz 400 jogos, traz 600, cá vocês conseguem utilizar 200 e ficam limitados a esses jogos. Muitas vezes não conseguem fazer save, é mesmo jogar, acabar e depois começam outra vez de novo. E são esse tipo de consolas que se calhar são mesmo para coisas mais básicas, para dar uma criança, para distrair aqui com os jogos mais antigos, se ela gostar assim desse tipo de jogos. Acaba sempre por dar aqui algumas horas de diversão, mas são mesmo muito básicas. Se calhar neste panorama de consolas que eu já testei, são as consolas que eu não recomendaria tanto, comparativamente depois com o pequeno salto que vocês podem dar. Ou seja, estamos aqui nos 20€, depois passamos aqui para a gama dos 40€, é a Pau Kiddy Q90 que eu também já vi no canal. Esta já nem me recordo como era, eu dava-lhe a definição de Game Boy chinês, mas são as consolas que vocês veem à volta dos 20€, não dão para instalar ROMs, não dão para instalar sistema operativo, é o que vem e é o que fica. Depois temos consolas como a Pau Kiddy, que continua aqui a ter um preço relativamente aceitável, 40€, não é assim nada de especial, já suportam bastantes ROMs, bastantes sistemas de jogos, até APS. No entanto, para alguns jogos mais puxados ainda não são assim tão recomendadas. Já suportam mesmo muita coisa e tem uma qualidade de construção aceitável. Já pode ser aqui uma solução mais interessante para quem procura ainda uma coisa simples sem ser relativamente cara. No entanto, ainda tem algumas características que não puxam tanto por elas, não são tão completas. Os botões são mais simples, não temos os triggers então para os polegares, por exemplo, e em alguns jogos podem não ser tão compatíveis. E continuamos na mesma aqui com um ecrã de 3 polegadas com uma resolução muito baixa, 320 por 240. Depois começamos aqui a chegar às consolas que eu começo a achar mais interessante, que eu mais recentemente então testei a Super Retro. É aqui uma consola também um bocado a fazer lembrar o Game Boy Color, mas é aqui uma consola que tem um sistema operativo Android e que em termos de jogos vocês conseguem jogar os jogos que instalarem pela loja interna que existe. Isto tem as suas vantagens como também tem as suas desvantagens. Se vocês quiserem instalar um jogo que não está na loja, não conseguem jogar. Mas eu mesmo assim ainda vou ver se analiso aqui alternativas que tenham o melhor dos dois mundos, ou seja, consola Android, mas com a possibilidade de nós colocarmos as nossas ROMs. Este tipo de consola realmente foi a mais completa que eu testei e foi interessante porquê? Porque nós conseguimos ligar o Wi-Fi, então para fazer download dos jogos, conseguimos ligar Bluetooth para ligarmos gamepads por Bluetooth e conseguimos ligar à televisão. Além disso, conseguimos jogar jogos da PlayStation portátil, jogos de Nintendo 64 e Dreamcast. E efetivamente esta solução foi uma das soluções mais completas que eu testei no canal. No entanto, aqui os botões não têm a melhor configuração para jogar alguns jogos. É claro que se nós ligarmos um gamepad por Bluetooth vai-nos resolver esse problema. Mas, especialmente aqui no direcional, este tipo de teclas não foi a que eu preferi mais. E também a questão de só podermos fazer o download dos jogos através da loja. Se a loja algum dia deixar de funcionar, deixamos de ter novos jogos como quem diz, deixamos de conseguir arranjar os jogos antigos para colocarmos na consola. Mas de uma forma geral, esta é que tem o processador mais potente, é que tem aqui a compatibilidade com mais jogos e é que pode ser aqui a consola para quem tem interesse com a possibilidade de ligar isto a uma televisão e de poder jogar com mais pessoas e mesmo assim não investir muito mais do que 80, 90, 100€ por uma consola que vai dar para jogos antigos. E depois temos aqui, se calhar, o que eu posso considerar a escolha mais acertada, que são as consolas como a Anbernic RG
350, que são consolas que estão quase ao nível da Super Retro, mas por exemplo não podemos ligar a uma televisão, não tem Bluetooth, não tem Wi-Fi, não tem aqui a possibilidade de ligar outros gamepads tão facilmente como na Super Retro, mas continua a ser aqui uma consola com ecrã 3.5 polegadas, com uma qualidade de construção muito boa e também com a possibilidade de jogarmos quase todos os jogos retro que existem mais normais de jogar, Nintendo, Super Nintendo, estamos a falar Game Boy, Game Boy Advanced, Game Boy Color, Game Gear, Master System, Mega Drive, jogos arcade. Portanto, nesse aspecto este tipo de consola é muito interessante. Tem também os seus defeitos, como eu indiquei no vídeo de análise, mas do ponto de vista para já das consolas que eu analisei, seria a que eu recomendaria para a maior parte das pessoas em que quer ter aqui uma consola bastante capaz, com uma boa qualidade de construção e que nos consegue entregar aqui uma boa jogabilidade. Se querem uma consola muito mais completa, com a Super Retro, com consolas mais no estilo da Super Retro, com o sistema operativo Android, é que vocês conseguem tirar mais partido de sistemas de emulação diferentes. Aqui, o que vocês devem ter sempre em conta é que se vocês vão para uma consola com sistema operativo de Android, não é tão open source, e nas consolas que são baseadas em Linux são sempre um bocado mais open source. Vocês às vezes conseguem arranjar aqui releases diferentes para poderem experimentar, a ver se melhora a vossa jogabilidade ou até se aumenta a possibilidade de poderem jogar outros jogos de outras consolas. Mas pronto pessoal, este vídeo foi só um bocado para falar destas consolas, falar da minha experiência e mostrar-vos também as diferentes consolas a funcionar. Tem sido interessante aqui explorar este nicho de mercado. Eu acho que existe muita gente à procura de consolas relativamente baratas para jogar aqueles jogos que jogavam na infância e conseguirem tirar partido dessas lembranças antigas e às vezes até experimentarem jogos que não tiveram a oportunidade para experimentar na altura. Assim, de uma forma resumida, o que eu vos posso indicar é que tenho visto que as consolas, se calhar a andarem aqui nos 60, 70 euros, são a escolha mais interessante porque não são demasiado caras, mas já são consolas que conseguem trazer aqui uma jogabilidade bastante boa e características bastante interessantes. As consolas mais no espectro dos 20, 30 euros são muito mais limitadas, mas também podem servir para algumas pessoas. E depois temos as que já vão para os 100, 120, que já têm sistemas operativos melhores, já têm então processadores melhores, e conseguem aqui colmatar com mais sistemas de emulação e poderem jogar mais jogos diferentes. Em relação ao preço, está tudo sempre relacionado com a qualidade do ecrã, com a qualidade de construção e depois também com o próprio sistema operativo e o processador que vem dentro da consola. O processador vai ser sempre muito importante para vocês conseguirem jogar os jogos sem terem grande problema de emulação e de forma a que o jogo fique bastante fluido e que funcione perfeitamente. Mas pronto pessoal, é este o vídeo que tenho para vocês hoje. Eu espero com este vídeo também ter aqui questões vossas, às vezes de detalhes que vocês gostassem de ver testados e aqui características que vocês estão à procura nas consolas e às vezes até de diferentes consolas que gostassem de ver testadas. Eu tenho vindo aqui a ver algumas consolas que andam sempre nesta gama de ser uma consola portátil, algumas terem característica de se poderem ligar à televisão ou não, de poderem levar gamepads externos, mas tudo depende sempre do que é que vocês procuram e do que é que vocês precisam. Neste momento a Anbernic RG350 foi aqui a consola que se mostrou a mais interessante dentro das características globais. É claro que eu recomendaria sempre mais uma consola ao estilo da Super Retro. Eu quero ver se ainda consigo analisar uma dentro da gama do Super Retro, mas aqui com algumas melhorias, para vos poder dizer que passa a ser aqui uma das minhas favoritas. Mas pronto pessoal, é sempre aqui um vídeo em que eu tento condensar o som todo, tentar falar um bocado das coisas todas, para também vos ajudar aqui a escolher a melhor consola para vocês, se andarem à procura deste tipo de consolas. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, e vemos no próximo vídeo.